Esporte N1, mais uma vez com você para falar de esporte. Há ocasiões em que eu digo para vocês, e vou repetir agora, ecleticamente, hoje o assunto é futebol amazonense. E nós tivemos o cuidado de trazer aqui hoje, nos convidaram naturalmente, não só o diretor de competições da Federação Amazonense de Futebol, mas o secretário-geral da federação. Temos muita coisa para falar, para contar, para dizer, para levar para você. E eu começo logo chamando, apresentando, conversando com o secretário-geral da Federação Amazonense de Futebol, Rodrigo Novaes. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e decline aí, nessa apresentação, já algumas novidades da federação. Bom, Chagas, é um prazer aqui imenso estar com você no seu programa. Você sempre que foi militante aí da nossa imprensa esportiva, do nosso futebol amazonense. Grande prazer estar aqui com você. E a nossa federação está começando esse ano, né, em janeiro agora. A gente assumiu a Federação Amazonense de Futebol. Estamos aí, daqui a 2 semanas, completando o Campeonato Amazonense de 2023. A gente teve diversas novidades. Entre elas, a gente pode dizer que a gente instituiu o Caboclo do Jogo, que é o troféu para o melhor jogador de todas as partidas do Campeonato Amazonense. A gente instituiu também um canal de ouvidoria para arbitragem. Todos os jogos, os dirigentes que sempre reclamaram ou acham que o árbitro não atuou bem naquela partida, podem entrar com reclamação na ouvidoria, serão respondidos pelo presidente da Comissão de Arbitragem do Amazonas. E dentre várias novidades, a gente tem, eu acredito que a melhor delas, que será feita daqui nos 2 jogos da final, nas 2 semanas, que é o VAR. Hoje foi confirmado, está te passando aqui em primeira mão, teremos VAR nas 2 finais do Campeonato Amazonense. Muito bom, isso é interessante, a gente vai desfilar muito mais. E agora eu vou chamar o meu amigo, sem dúvida, de longas datas já, Cláudio Nobre, diretor de competições da Federação Amazonense de Futebol. Ô Cláudio, obrigado por atender o nosso convite e já decline alguma coisa de novidade aí também do nosso futebol. Ô Chagas, é também um prazer estar aqui contigo. Como um amigo falou, de longas datas, né? Já há algum tempo na estrada e a gente lá ajudando com a experiência que a gente tem para trazer muita coisa de esporte para o futebol, futebol é uma expressão popular. A gente não podia estar com a federação que não fosse um processo de organização, um processo de busca permanente de excelência, e isso a gente está tentando buscar. Como o Rodrigo falou, nós recebemos a federação no dia 2, dia 1º foi feriado, né? No dia 2, não entregaram a chave da federação. Uma coisa triste, entendeu? Cheio de problemas de toda ordem. E a gente vai tentar buscar, estamos buscando. Ontem tivemos uma importante reunião para fechar o calendário da base. Fechamos o calendário esse ano todinho. Todas as competições já estão com o calendário tudo programado, tudo certinho para a data que vai começar, data que vai terminar. E aí vamos esperar que os clubes se inscrevam, né? Para a gente poder organizar todas as tabelas e buscar os estádios para a gente fazer as partidas. E principalmente, é o que eu digo sempre para eles lá, para os clubes, vai ser a primeira vez e vai ser a última vez que nós vamos fazer um calendário no ano em curso. Calendário esportivo, entidade esportiva que se preze, tem que divulgar o calendário em setembro, outubro, novembro do ano anterior. E nunca foi feito isso aqui no Amazonas, pelo menos na Federação de Futebol. E a gente vai fazer isso esse ano. Eu tenho certeza que nós vamos fazer. Apesar que não depende só da gente, da nossa vontade. Depende da CBF também, está alinhado com o calendário deles. Mas nós vamos trazer muita novidade da organização esportiva para a Federação de Futebol. Porque não pode, como eu falei, não pode uma expressão popular como é o futebol, não ter um processo de organização e de excelência.
Não pode, de maneira nenhuma. E o futebol amazonense hoje, e a gente conversava nos bastidores, muito antes do início do programa, são muitas as adversidades a encontrar, a enfrentar agora, porque hoje, futebol no Amazonas bate de frente com um calendário nacional e internacional. Nós temos futebol diariamente, não só em um canal, e vários futebols, no mundo todo, não é? Agora, eu não posso esquecer, hein? A Hiperesporte, parceiro da gente aqui, você está vendo alguns dos muitos produtos que o Hiperesporte tem. São lojas espalhadas pela cidade e um preço altamente competitivo. Hiperesporte é o caminho quando se falar, quando se pensar em praticar esporte. Daí porque essa conjunção aqui hoje, né? Esporte, hiperesporte, está tudo junto. Eu vejo hoje no futebol amazonense, dentre as dificuldades, por exemplo, o torcedor amazonense ele tornou-se elitista e seletivo. Ao longo dos anos, vários jogadores de nome no Brasil e alguns até do exterior já passaram pelo futebol amazonense. Hoje é impossível acontecer isso, porque o jogador vai para a Europa, quando ele volta hoje, ele volta milionário. E aí ele não quer mais saber. Muitas das vezes, até temos o caso do Marcelo agora no Fluminense, ele está lá porque gosta, começou no Fluminense, mas ele não está nem pensando em dinheiro, o dinheiro que ele já tem. Rodrigo, hoje, para enfrentar todas essas adversidades existentes, essa concorrência desleal, com futebol todo dia nos canais, e não é só futebol brasileiro, é futebol internacional também, vocês estão pensando qual o caminho? Ele já falou, e isso é muito importante, eu conversei ainda há pouco tempo com um dos diretores lá da Federação, e eu falei para ele, um dos caminhos vocês poderiam tentar usar, pedir, procurar parte da mídia do governo e da prefeitura para incentivar a chamar o torcedor, um caminho. Esta programação antecipada, que o Nobre acaba de falar aí, um calendário que vem, que pode ser divulgado, isso é importantíssimo também. Mas, naturalmente, que vocês estão pensando em outras coisas, também a ser realizada. Gostaria de que você declinasse alguma coisa também a respeito. Bom, Chagas, com relação digamos assim, a concorrência, né, que a gente enfrenta no futebol brasileiro, você acabou de falar muito bem, ainda há pouco, a gente tem partidas de futebol quase todo dia, né? A gente parte tem um campeonato nosso aqui, que a gente cuida, né, que a gente coordena, e tem os campeonatos estaduais, que é no Brasil todo, além dos internacionais, né? Então, a gente tem uma concorrência muito grande. Mas o brasileiro agora. O brasileiro começa agora, no sábado, né? E eu acredito, a gente conversou muito sobre esse respeito, né? E uma das coisas que a gente sentou para conversar é sobre os dias da competição, né? Como o Cláudio falou, esse ano a gente pegou o calendário muito em cima, tendo que fazer tudo em cima da hora. Mas eu acredito que com tudo resolvido, com a gente anunciando o calendário com mais tranquilidade, a gente pode trabalhar mais os dias do campeonato. Eu não vejo como uma má ideia você colocar jogos dia de segunda, dia de sexta, por exemplo, fugindo da alta concorrência. Porque a gente tem que ser realista. Não adianta você querer botar um jogo no domingo onde tem Flamengo e Vasco. Ah, mas eu sou amazonense, eu amo o esporte do meu estado. Eu amo, mas você encarar jogos de alta performance no Brasil, eu acho que não é inteligente, né? Em cima do que você está falando, eu vou interrompê-lo só por um detalhe. Eu diversas vezes na televisão falei o seguinte, Manaus é o bairro mais distante do Rio de Janeiro. E eu dizia, com muita ênfase, Manaus é a única cidade, fora do Rio de Janeiro, que só nasce carioca, não nasce amazonense. Porque se você chega numa roda de 8 pessoas, pelo menos 6 torcem para o clube do Rio de Janeiro. Aí eu pergunto, em cima dessa colocação, vocês já pensaram também, por exemplo, em algum tipo de sorteio para motivar, chamar, trazer o torcedor para os jogos? Sim, pensamos sim. Inclusive foi ideia do nosso diretor de competições, Cláudio Nobre.
ele conversou com o nosso presidente para tentar, né, um prêmio bom, né, que as pessoas coloquem todo o jogo, né, o seu nomezinho lá na urna, para que na grande final do campeonato a gente possa ter um sorteio. Esse ano a gente não conseguiu fazer, mas acredito que ano que vem, conversando com o presidente Rosendo, ele vai ver a viabilidade, né, se a gente consegue fazer. Muita gente fala também naquela promoção de Eu Quero a Nota, né? Onde a gente anda, é todo mundo falando. O presidente também, a gente pode falar que ele também já procurou saber, não é tão simples quanto se imagina. Não é assim. Tem problema burocrático, tem problema fiscal, então não é tão simples. A gente tem vontade, mas não é tão simples como todo mundo pensa, né? Cláudio Nobre, eu acredito que também precisa ser feito um trabalho na Zona Leste de Manaus. E eu explico por quê. Manaus hoje conta com 20 rádios FM. E eu, como sendo diretor de uma empresa comercial, eu trato comercialmente de uma empresa, eu visito muito bairros e muito a Zona Leste. Não consigo, eu já quase que fiz uma pesquisa, na Zona Leste, as principais rádios de Manaus que ficam no centro não são ouvidas lá. Tem aquelas rádios, eu vou usar um termo meio pejorativo, mas que é verdade, piratas, e elas são ouvidas lá porque estão localizadas lá. Valeria a pena, eu acredito, em um trabalho a ser realizado também de divulgação do nosso futebol na Zona Leste? Chagas, 1/3 da população de Manaus está na Zona Leste, ou seja, uma grande população, uma grande quantidade. O Rosenha é um homem de marketing também. Ele sabe que esse caminho ele vai percorrer. Agora, como ele vai percorrer, aí a gente tem que sentar, porque se faz muita coisa com pouco dinheiro. Sim. Mas não se faz nada sem dinheiro. Então tem que ter recursos, tem que ver se esse recurso há disponibilidade para buscar uma publicidade localizada para a Zona Leste. Hoje a gente sabe que o Amazonas, né, Rodrigo? Isso. O Amazonas, ele tem essa tendência de, pelo menos, buscar a torcida da Zona Leste. O Amazonas está na final, entendeu? Nos bastidores você já perguntou, por que nos admite? Um dos clubes, o Amazonas, ele tem essa tendência, inclusive a sede oficial dele é na Zona Leste, entendeu? De buscar aquela população. Eu, particularmente, acredito que se algum clube tivesse fincado no meio da Zona Leste, ele teria uma torcida cativa e permanente e talvez gigante. Sem dúvida. Porque a população é muito grande ali. Então assim, uma tendência. O Rosenha, ele é bem susceptível a essa ideia e ele vai saber buscar. Reforçando aquela história do sorteio. Foi uma ideia esse ano, não deu para ser executada esse ano. Quem sabe no ano que vem a gente consiga. E a ideia é simples, um prêmio valioso e todo torcedor que comprasse o ingresso do primeiro jogo ao último, é como se fosse uma rifa. Entendo. Comprou o ingresso, está valendo. Se ele for em 10 jogos, ele está concorrendo com 10 ingressos. E isso aí, talvez, o impacto disso seja muito grande no final, entendeu? Em termos de quantidade de público. Esse ano, Chagas, apesar de todos os problemas, jogar na chuva, todos os problemas que a gente enfrenta, esse ano nós estamos com mais de 30% de aumento de público. Então já é um alento, mas é aquela coisa, né? 30% de quase nada é um pouquinho mais do que quase nada. Então o público, ele realmente é difícil fazer o futebol, é difícil fazer esse esporte crescer, ele vai crescer. Esse ano nós estamos crescendo algo em torno de 30%. É muito, mas muito em quase nada é pouco, mas já é alguma coisa. Exatamente. Uma outra coisa também que eu acho interessante, que vocês poderiam pensar. O Campeonato Amazonense começa em janeiro. Eu estou apenas conjecturando. Muito bem. A NBA, que é o maior campeonato
de esporte, eu considero, do mundo, que nós sabemos que é o basquete, o americano começa a falar nele 3 meses antes, divulgando, fazendo merchandising, fazendo tudo. E eu sempre lutei, falei na federação, vocês não estavam lá, eu sugeri, olha, se o campeonato começa em janeiro, muito antes vocês poderiam fazer um trabalho de divulgação, de chamada, junto, pegar jogador, pegar torcedor, entrevistar tradicionais e tal, e chamando para que quando chegasse, né, criasse aquela grande expectativa e o que é mais importante, a vontade de ir, de comparecer, de torcer, né, criar isso aí. Como é que você vê a ideia? Eu vejo uma ideia muito boa. A gente, na verdade, está com a equipe de comunicação da federação também bem alinhada com relação a isso. Como o Cláudio falou, o Rosinha ele é um cara muito atrativo para o lado do marketing, até porque é empresário. Empresário, então ele cuida muito bem desse lado do marketing. E a tendência é melhorar. A gente tem uma torcida, um público amazonense que está muito abandonado. Os últimos tempos, a gente sabe disso, tá? A avó, os pais e 10 gerações acompanhando o Vasco e Flamengo, Corinthians e Palmeiras, sabe? Futebol europeu. E assim, a gente estava muito órfãos, né, do futebol amazonense. Então a gente está tentando fazer voltar o nosso futebol para a vitrine, né? A gente sabe que a gente vai conseguir, mas não vai ser fácil. E todo o processo que a gente está reiniciando com a organização, a gente demora um longo prazo para tentar ter uma resposta, né? Mas se Deus quiser, a gente vai conseguir. Sem dúvida. E olha, o último jogador do Amazonas que foi ídolo foi exatamente o do São Raimundo, que já, pela idade, já não joga mais, né? Precisa, né? Surgir um garoto, trabalhar, fazer. Quando surgir esse talento, trabalhar em cima do talento, procurar levar os meios de comunicação, entrevista, fotografar, botar na rede social, tudo, fazer. O Delmo, né? Sim. O Delmo foi o último que aconteceu. E nós temos garotos talentosos aqui que podem ser feito. Agora, uma pergunta que não cala. Uma pergunta que eu mesmo me faço e tal. Teria como resgatar o Rio Negro para o futebol amazonense, mas o Rio Negro forte. Eu sei que o Rio Negro está ali, chega pessoas que querem ajudar, pessoas que querem uma colaboração e tal, mas, de qualquer maneira, Rio Negro Nacional é a pedida, né? E eu não vejo... Estão pensando nisso também? Eu vou deixar o Cláudio responder essa pergunta, mas... Eu faço. Mas o Faço que pediu licença. Eu vou deixar o Cláudio responder, mas eu vou só complementar que tem mais essa dificuldade no retorno do público. Qual a dificuldade? Quando você pega um campeonato com os clubes tradicionais, é uma coisa, porque já tem a torcida formada. Exatamente. E a gente está com um campeonato que, dos últimos anos para cá, quem está fazendo uma gestão boa de futebol, quem está chegando nas finais, são os clubes novos. Exato. Manaus, Amazonas, agora o Manauara, que entendeu que está iniciando uma torcida também. E os clubes tradicionais estão ficando um pouco para trás. Então, é outro caso difícil para se tentar resolver. Mas nós vamos chegar lá. O Cláudio fala sobre o Rio Negro. Olha, sobre o Rio Negro, Chagas, nós, quanto federações, a gente tem que abrir alguns mecanismos para que eles possam ser inseridos. Mas nós não podemos ir lá dentro, por exemplo, o presidente do Rio Negro é o Jefferson, meu amigo, contemporâneo, há muito tempo. O vice-presidente é muito meu amigo, é o Washington. Os diretores também todos nós conhecemos. Agora, a organização interna tem que ser deles, tem que partir deles. A gente não pode intervir, entendeu? O Rio Negro sofre um processo a cada 30 dias de leilão. É um negócio muito... Acho que aquilo ali tinha que ser tombado de alguma maneira que não pudesse ir para leilão, porque mesmo que o Rio Negro tenha problemas, não pode a sede que é histórica para todos os esportes, não é só para o futebol amazonense, de repente aquilo ali sumir aquilo ali é parte da história do Amazonas, não só do futebol. Então o Rio Negro, a gente faz tudo. Esse ano foi bom, a participação do Rio Negro não foi mal. Ele perdia jogos talvez por problemas internos.
problemas pequenos, e todo problema pequeno que tiver numa estrutura de um clube, ele arrebenta lá dentro na hora do jogo. Não tenha dúvida. Perde por um gol, a bola bate na trave, às vezes o impedimento é a favor e não é marcado. E o Fast Clube? Olha, o Fast tem sua diretoria, entendeu? Tem as situações internas. Eu sou fastiano, entendeu? E, inclusive, o último título aqui, a responsabilidade nossa dessa mesa aqui do último título foi gigante. Foi. E mais o velhinho Orleans, que Verdade. foi fundamental. Verdade. Entendeu? Isso aí é uma verdade que nunca vai ser tirada. Sim, sim. Isso aí nunca pode ser tirado. Então, depois de 45 anos, aqui está 90% da responsabilidade do título do Junto Fast. com o seu Orleans. E o 90 com o seu Orleans dá 95. Não que o seu Orleans teve só 5. Porque ele teve muito mais. Muito mais, porque sem ele não teria. Então o Fast tem que seguir o caminho. Espero que as pessoas se organizem, consigam trabalhar gestão de pessoas, consigam trabalhar, se inserir, porque é como o Rodrigo falou, tem uma turma que está vindo aí sem problemas herdados de anos e anos e anos e anos e anos. O Manauara, o Manaus, o Amazonas, uma série de clubes novos, mais oxigenados por serem novos. Certidões limpas, né? Entendeu? Que, sabe, estão buscando outras parcerias, outras maneiras e estão sobressaindo, entendeu? Afinal, esse ano é inédita. Vamos ter um campeão inédito. Se eu não me engano, faz 40 anos ou mais que não tinha uma final sem um ex-campeão, entendeu? Então vai ser uma final inédita e um título que será inédito. Interessante, muito interessante. Eu quero lembrar mais uma vez que o Hiperesporte está de portas abertas a esperá-lo. Seja qual for a modalidade esportiva, você vai encontrar o necessário para desenvolver as suas aptidões. Não importa se é futebol, basquete, vôlei, ciclismo, todo equipamento Hiperesporte, várias lojas distribuídas pela cidade. Uma colocação que eu faço agora, evidente que o Brasil ainda não chegou nesse nível. Eu falo Brasil, porque lá fora já se faz há muito tempo. Manaus não poderia sair na frente com o carnê do futebol, vendendo antecipadamente? Seria possível? Ou eu estou sonhando? Eu acho que é possível. Mas teve clubes em outros campeonatos que já fizeram isso, né? Já fizeram isso. Como hoje, o campeonato ano que vem ele é um outro campeonato. Ninguém sabe como é que vai ser. Mas hoje, quem confecciona e quem é responsável pelos ingressos do jogo é o mandante da partida, né? Então, sua ideia que eu vejo boa também, no caso, de fazer o carnê de ingressos para o seu torcedor, para vender, fazer um pacote exatamente com preço mais acessível, para quem comprasse, independente de ir ou não, pagaria o pacote completo. Quem teria que fazer isso hoje seria os clubes mandantes das partidas, entendeu? Aí já não é responsabilidade da federação. Exatamente. Né? Mas no ano que vem a gente pode tentar. Pode ser que a gente mude algo ano que vem. Monte em torno disso. Mas olha, eu gostei muito dessa ideia de vocês já pensaram também no sorteio, né, num valioso prêmio. Foi falado bastante esse ano. Foi? Foi muito avaliado, mas estava muito em cima da hora. Aí não daria de maneira Aí era nenhuma. difícil porque o prêmio que foi falado era um prêmio de muito valor, entendeu? E de repente ia sair muito caro, entendeu? Chagas, a gente tem ideias muito boas assim para colocar para você, por exemplo. A gente, o pessoal que milita no esporte, todos a gente, né, se conhece, você milita no futebol. Aqui antes do programa eu falava para você, eu conheço o Cláudio já desde pequeno, mora perto de casa, nadava na Nobre, fui campeão Norte-Nordeste com ele, e agora depois fui pro Fast, pro Manaus, e a gente se encontrou agora na federação. Então, por exemplo, uma das ideias que a gente tem, que deve ser implementadas no ano que vem, é a partir desse ano já colocar os árbitros do Amazonas para fazer todos eles, que são CBF, árbitros e assistentes, o curso do VAR. Por quê? Porque a gente está trazendo o VAR para Manaus e a gente só tem o Juninho, árbitro amazonense, que possa apitar jogo com o VAR. Porque só ele tem a certificação do VAR pela CBF.
para você ver como a gente estava parado no tempo esse tempo todo. Nós estamos em 2023 e nós temos um árbitro amazonense que tem a certificação. Então a gente quer colocar todos eles para fazer o curso da CBF, para a gente ter mão de obra em casa, né? Para sair legal para todo mundo, o amazonense apitando jogos, bandeirando jogos. Outra situação que a gente quer fazer, e essa já está mais perto, e ano que vem é quase certeza 100% de fazer, é no final do campeonato amazonense ter o craque do Barezão, como o brasileiro tem o craque do Brasileirão. Uma festa no teatro, em algum lugar, que vai premiar os melhores jogadores da competição. O melhor goleiro, o melhor zagueiro, o melhor lateral. O melhor cronista, o melhor da imprensa, o melhor treinador, o melhor árbitro. Enfim, vai premiar igual o craque do Brasileirão. Já temos o projeto em mãos. Só não fizemos esse ano porque não deu tempo, a gente assumiu em cima da hora, né? E em janeiro, como a gente entrou, passamos o mês todinho com o presidente Rosenha custeando as despesas da federação, porque nós não recebemos nada em janeiro da CBF, por causa do imbróglio judicial. Só viemos ter o repasse a partir de fevereiro, foi quando teve a homologação, né, da chapa do Rosenha, que ganhou a eleição. A partir de fevereiro, depois que acabou fevereiro, 60 dias depois da subida. Exatamente, mas janeiro nós não tivemos repasse, então ficou assim meio difícil. O Rosenha meio que passou o janeiro todinho e a entrada de fevereiro, que teve que mudar a identidade visual, auditório, limpeza, uma série de coisas, comprou notebooks, computadores, né? Ele, meio que informatizou a federação toda, né? Hoje o Cláudio tem uma responsabilidade muito grande. Acompanhamos o Princesa. Nos jogos de fora, que muita gente se reclamava disso, né? Ah, não tem representante da federação nos jogos que os clubes vão jogar fora. Nós estávamos no representante da Copa Verde, no representante da Copa do Brasil amazonense, nós estávamos juntos, entendeu? Juntos deles, e vamos estar no Brasileiro também, juntos deles, entendeu? Então, assim, a gente quer mostrar trabalho, a gente quer fazer uma gestão boa com relação à informatização. O Cláudio fez um negócio muito bom no campeonato. Pela primeira vez tivemos o borderô divulgado pelo tablet, pela internet, lá do estádio. Antes de acabar o jogo já tinha divulgado. Entendeu? Uma coisa que não tinha acontecido. Enfim, a gente está aí para mostrar trabalho e querer trabalhar muito para levar o nosso futebol amazonense. Não, isso é importantíssimo. E veja, diante do que, e agora você declinou aí, eu ia até perguntar se a CBF continuará com o repasse, que ela sempre fez. Já voltou, né? já. E que não era, não importa o valor, mas que não era direcionado para o futebol amazonense, a gente sabe disso, né? Agora não, agora o será, até as bolas eu sei que vinham. Falando em bola, e falando ainda dentro do métier futebol, me parece que uma das produtoras de bola estaria propensa a soltar, digamos assim, fornecer as bolas para o torneio. É verdade? Pode acontecer? O que acontece? A fornecedora oficial da federação, primeiro com relação ao repasse da CBF, em janeiro não entrou porque tinha algumas ações judiciais em vigor. Então, como eles falaram, não, a gente só vai homologar quando tiver zero, tudo ok. Foi resolvido, a gente mandou os documentos para ele que estava tudo ok judicialmente. Em fevereiro eles voltaram a fazer o repasse e homologaram a eleição do Rosenha. Com relação ao repasse, é até bem engraçado, a gente sabe, nem nos interessa como era gasto antes, eu acho que o público sabe, né, do futebol amazonense, mas hoje, se a gente for fazer uma contrapartida, fazer uma na ponta do lápis, esses meses que entrou de recurso para a federação, o presidente Rosenha já gastou o triplo dele, entendeu? Só serve para... A gente sabe o amor que o presidente Rosenha tem pelo futebol, né? A gente sabe. Eu sei. Com relação às bolas do campeonato, a fornecedora oficial do campeonato, ela não forneceu no início do campeonato as bolas. Por quê? Porque o presidente Rosenha estava discutindo duramente com elas o contrato, porque eram fornecidos somente 150 bolas para a gente e ele achava muito pouco pelo campeonato que a gente tem e pelos clubes que a gente tem e que a gente precisa das bolas. Ele preferiu não ter as bolas de graça, comprou as bolas do bolso do campeonato para jogar o campeonato, para dar para os clubes, né, enquanto ele discutia o campeonato. Hoje já se foi resolvido, de 150 ele conseguiu aumentar para 450 bolas,
a fornecedora do campeonato, e fora isso ele está comprando mais por fora das 450, mais 500 bolas para a federação, para a gente fazer os campeonatos de base, profissional, Copa da Floresta, feminino, para a gente ter muita bola aí para o nosso futebol profissional e amador. Arbitragem, você tocou bem. Arbitragem também poderia ser uma coisa buscado fora, para que tirasse a responsabilidade do pagamento dos clubes. Isso está pensado também? A arbitragem, quando a gente fala o que eu falei para você do VAR ainda há pouco, de levar os nossos árbitros para fazer o curso do VAR, ele envolve duas coisas. Primeiro, a gente estar sempre um passo à frente na tecnologia, e segundo, ter a mão de obra em casa. Porque esse VAR que está vindo agora, a CBF está dando a tecnologia, os instrumentos. Mas para você ter uma ideia, o presidente Rosenha vai ter que arcar com aproximadamente R$80 mil por todo o processo de VAR. Porque vai vir 4 árbitros para a cabine. Ficar uma semana aqui. Vão ficar uma semana aqui para os 2 jogos. Diária. Os 2 árbitros, assistente de VAR, cabeamento, os profissionais de informática que estão chegando hoje de madrugada no aeroporto, ou seja, é uma série de coisas, né, que é feito. A gente tendo essa mão de obra local, esses custos diminuem bastante. Então, a gente tendo essa mão de obra local, com cursos, árbitros daqui atualizados, o presidente Éden da Confederação, ele vai fazer um curso de arbitragem esse ano para nomes novos na arbitragem amazonense. A gente precisa de reciclagem, de renovação na nossa arbitragem. Também já está na agenda. Falaremos muito disso. Evidente que nós estamos... O tempo voa. O nosso tempo está terminando. Eu quero ouvir... 2 situações para... Diga, eu quero ouvir últimas palavras. 2 novidades. Diga. Por exemplo, uma que a gente, trazendo experiência e vivência no esporte, buscando a ciência, esse ano a gente começa a diferenciar as categorias de base. A categoria de base, historicamente no Amazonas, sempre era um mês e meio, um campeonato. E depois o atleta... Embora. Sumia. Vai ter a continuidade conforme Deus permitir. Esse ano, nós já vamos fazer um calendário com quase 6 meses de disputa. Todas as categorias, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20. Isso já vai dar um upgrade, ou seja, dar continuidade. No ano que vem, nós vamos fazer torneios, a ideia é fazer torneios relâmpagos. Torneios relâmpagos para as idades, para que esses atletas eles criem vínculo com o time deles. E a outra coisa que a gente pretende, que a gente vai tentar, é uma espécie de cota de participação. Não sei quando nós vamos conseguir, mas a gente vai lançar a ideia. Cota de participação, o que é, Chagas? Nada contra o investimento de cada um. Mas eu disse outro dia, disse até para o Rodrigo, que a maior evasão de receita talvez seja no futebol do Amazonas. Porque vem todo mundo de fora. Ganha o dinheiro aqui e aplica em outro lugar. E nós não temos... O Amazonas hoje é como se fosse um país pequeno na Europa. Tem países na Europa que se não tiver cota de participação de atletas nascidos no país, eles não fazem seleção. Então hoje seria difícil o Amazonas fazer uma seleção de amazonenses naturais. Porque não tem. É um ciclo vicioso. E a gente vai tentar quebrar isso. Talvez instituindo a médio prazo cota de atletas formados e jogadores nascidos no Amazonas, para que a gente possa ter Delmos, porque senão nós não vamos criar ídolos. Exatamente. A gente fica nesse ciclo vicioso. Então é outra ideia que a gente vai tentar implementar. Rodrigo, muito obrigado pela sua participação, as suas palavras finais, e eu espero que tenham também nessa divisão de base jogos na preliminar, para que vá o tio, a avó, o irmão. Já tem. Já está tendo. Já está tendo. Agora. Já tá tendo. Bom, eu agradeço, Chagas, mais uma vez, vocês aqui, todo o programa que procura sempre divulgar o nosso esporte, o nosso futebol amazonense. A gente tem que estar sempre de portas abertas, de braços abertos, né, para sempre que vocês precisarem, a gente está aqui. É um prazer enorme estar aqui com vocês, e sempre que precisar, nos acione, que vai ser um prazer sempre falar de futebol, Não de tem futebol a dúvida amazonense. que eu chamarei, claro. Pode chamar. Prazer imenso, Chagas, falar de futebol, falar do esporte, falar com uma pessoa que labuta no esporte há muito tempo com você. E sempre que puder, a gente vai estar aqui o Rodrigo, secretário-geral, entendeu? A gente quer fazer um negócio
diferente e melhorar o futebol. O futebol, como eu falei desde o início, ele é uma expressão popular. Não pode ficar fora de um processo de organização. De maneira nenhuma. Muito obrigado a vocês que estiveram aqui conosco, você que nos acompanha, o N1 Esporte N1, você já sabe, e até um próximo programa, se Deus assim nos permitir. Tchau!